Vamos falar algo muito importante hoje sobre depressão e ansiedade. Se é ansioso, se é depressivo, então você precisa escutar o que nós vamos falar hoje. Bora lá, livezinha de 20 minutinhos, mas que pode transformar a sua vida completamente. Meu caro Jefão já chegou, é nós na fita, bora lá. Selma Pascoal, pessoal de ontem à noite, ó, pessoal tô gostando de ver, muito bom. Moçada, então vamos lá, deixa eu já ir falando, quem quiser entrar, vai entrando e sentando, que nem diz o outro, senão fica de fora. Além de ser enfermeiro, além de ser emergencista, né, professor, eu também tenho várias formações aí na área de coach, de mentoria, de programação neurolinguística, de análise comportamental e sou psicanalista clínico, né? Terminei psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise e falo muito sobre esse tema, depressão, ansiedade, porque no ano de 2015 eu tive um acidente vascular encefálico, mais necessariamente um trauma, um infarto talâmico, 4 meses depois de fazer uma redução de estômago. Imaginem vocês, eu fiz uma redução de estômago para não ter o risco de ter uma doença cardiovascular. 4 meses depois da cirurgia, já sem o estômago, já sem poder comer quase nada, eu tive o AVC. E aí eu fiquei, olha a ironia do destino, eu fiquei sem estômago e com um AVC, a chamada dor neuropática, tá? Então assim, que é algo terrível, galera. Mas, enfim, a gente não escolhe o nosso destino. Se você tem depressão, você não escolheu ter depressão. Se você tem ansiedade, você não escolheu ter ansiedade, né? Porém, você pode escolher, e é isso que eu trabalho ultimamente nas terapias, nas mentorias que eu estou trabalhando. Inclusive vou abrir uma mentoria agora para depressivos e ansiosos, justamente para falar do processo de tomada de decisão. Apesar de você não ter escolhido a depressão e a ansiedade, é tua a decisão se você quer continuar sofrendo com todos estes, enfim, com todas essas mazelas que a depressão impõe na sua vida. A luz aqui caiu, mas vamos continuar assim mesmo. Você escolhe se você vai realmente continuar com ou o que você vai fazer com essa depressão ou com essa ansiedade. Essa é a grande verdade, né? E o título dessa pequena live, olha que interessante: depressão e ansiedade. As máscaras, eu vou até ler aqui que eu marquei, mas não lembro. As máscaras invisíveis que usamos diariamente. E para começar a falar, quando eu li o tema dessa live e a proposta dessa live, eu achei interessante. Só que nós precisamos falar um pouco de semântica, galera, tá? Semântica é o campo da linguística que trabalha justamente o significado das coisas. Quando nós usamos a palavra máscara, nós lembramos das máscaras que são substantivos, coisas que existem mesmo, aquelas máscaras, máscara para o Covid, máscara de não sei o que, máscara de festa, máscara. Mas nós temos também o uso da palavra máscara como aquilo, de repente, né, os mascarados, né, que de repente lembra falsidade. E muitas vezes quando a gente fala assim, as máscaras invisíveis, tá? Parece até que existe, que não existe, mas que a pessoa tende a insistir que exista, né? Ou ela
mente que existe ou algo nesse sentido. Então eu quero só dizer para vocês que a palavra máscara não tem esse sentido, tá? Por que que a depressão e a ansiedade são máscaras invisíveis que nós usamos no nosso dia a dia? Porque uma das piores coisas para os depressivos e para os ansiosos é que a sociedade espera que a gente simplesmente seja, entre aspas, normal. O que é depressão do ponto de vista da doença, né? Depressão, ela é, na verdade, um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, não é? Então, vejam vocês, você pode dizer, eu como depressivo, eu era uma pessoa que sofria de um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. E aí as pessoas sempre associam transtornos psiquiátricos àqueles pacientes esquizofrênicos, catatônicos e assim por diante. Então, para que a gente não sofra esse tipo de, entre aspas, constrangimento social, né? Quando nós somos depressivos, quando nós somos ansiosos, acima da média, nós ainda somos obrigados a nos mostrar normais, entre aspas, para a sociedade. Eu lembro, galera, logo que iniciou a minha depressão, eu tive o AVC, eu fiz a cirurgia em janeiro de 2015, tive o AVC em 21 de abril de 2015. Quando foi uns 3 meses depois, eu já meio que no auge da minha depressão e da dor neuropática e sem conseguir ainda tomar uma medicação que melhorasse a minha dor, então eu vivia em cima da linha, que nem diz o outro, por conta da minha dor neuropática e a depressão, né, que era causada pela dúvida e por eu não conseguir sair da negação. Lembre-se do seguinte, gente, todas essas doenças que geram sequelas, e como o meu AVC, nós passamos as 5 fases de Elizabeth Kubler-Ross na negação: ira, barganha, depressão e aceitação. E o que me fez ter depressão foi justamente o fato de eu não conseguir sair da fase de negação da minha doença, né? E isso me levou então à depressão. E eu me lembro que nós recebemos uma visita em casa, né, de uns familiares e tal, e já tinha uma viagem que estava marcada. E eu fui para essa viagem com a minha família e tal. Gente, foi, eu acho que a pior viagem que eu já fiz na minha vida, tá? Por quê? Porque além de tudo, além de ter que fazer a viagem, além de ter que estar num lugar tumultuado, cheio de gente, cheio de coisa, né? Eu ainda tinha que passar um ar de normalidade. Olha que coisa triste. Você já passou por isso? Comenta aí. Alguém aí, ó, Gisele, Marilene Santos, Joana, Kátia Oliveira, a Ângela, a Vanessa, a Rose, enfim, a Franciane, qualquer pessoa que está aqui, fala para mim, você sofre, primeira coisa, você sofre de ansiedade ou depressão? Marca aí, ou um Azinho de ansiedade, ou um D de depressão, ou um N de não sofro de nenhuma delas. E também me responda, você em algum momento você já teve que mostrar-se normal, ou seja, agir como se você não tivesse essa doença, para que você fosse melhor aceito socialmente? E aí, galera, a gente percebe que a coisa é muito complexa, porque a vontade por parte do depressivo é algo muito complexo, e por parte do ansioso, tá? Qual é a grande diferença, gente? A gente vê uma coisa que é até meio estranho. Se a gente perguntar para um ansioso qual a medicação que você toma para a sua ansiedade, ele vai falar
que ele toma paroxetina, que ele toma qualquer medicação que o ansioso disser que ele toma. Se você chegar na bula, você vai perceber que a bula vai dizer que aquele remédio é um remédio também para depressão, ou prioritariamente para depressão. Só que depressão e ansiedade, se a gente for pensar, elas possuem sintomatologias totalmente diferentes, não é isso? Elas possuem sintomas diferentes, galera. Fala para mim se não é. O paciente depressivo, ele está lá num quadro totalmente hipo no ponto de vista emocional. Ele não suporta levantar da cama, do lugar dele para nada, porque ele não tem ânimo, ele não tem vontade, ele não tem iniciativa, ele não tem nada, né? Olha a Kátia Oliveira falando, ó. Ela disse que tem e que ela sente vergonha. Kátia, depressão ou ansiedade que você sofre? Fala pra gente e aí eu vou comentar em cima da sua resposta, tá? Nós passamos constantemente por isso que a Kátia está falando. A vergonha de nos mostrar para a sociedade como uma pessoa que tem um transtorno mental, uma alteração mental, como se a palavra normal ela pudesse ser utilizada dentro dos transtornos psiquiátricos, tá? Galerinha, fala para mim, quem é que pode bater no peito e falar do ponto de vista psiquiátrico que eu sou normal? Fala para mim aqui quem não tem mania. Eu tenho, tá? Ó, a Kátia diz que sofre momentos depressão e momentos ela sofre ansiedade. Isso é possível, Kátia, tá? Só que nós precisamos lembrar que são momentos realmente diferentes. Ninguém pode sofrer, gente, de depressão e ansiedade exatamente em conjunto, porque se a gente for pensar, o ansioso ele está sempre hiperligado, né? Hiperligado, com pensamento intruso, um pensamento que entra na cabeça dele que ele não consegue desligar, né? Ai, mas eu fiz isso, a pessoa falou aquilo, e é um pensamento de culpabilidade exagerada. Às vezes é algo tão pequeno, tão insignificante, tá? Só que o ansioso ele não consegue desligar. É como se a cabeça dele tivesse marcado aquele momento, só que o cérebro exagerou na hora de gerar a porção de culpa para aquela situação. Imagina isso. Então, foi algo que você falou com alguém, uma discussão que você teve, o seu cérebro gravou aquela situação, só que ao gravar aquela situação, ele jogou uma quantidade de culpa que foi totalmente exagerada e que não tem sentido. Aquele tanto de culpa para aquela situação, e aquele pensamento intruso, ele vai te incomodando, ele vai realmente jogando sempre restaurando aquele pensamento, e quando você pensa que você está bem, daqui a pouco você está ansioso, e o ansioso ele entra num círculo, gente, de autoalimentação, tá? Por quê? Porque ele fica ansioso, a ansiedade faz ele ficar nervoso, que libera adrenalina, que deixa ele mais ansioso, que faz ele ficar mais nervoso, que libera mais adrenalina, e a coisa vai desse ponto aqui, às vezes até chegando, quantas vezes, né, próximo a uma síndrome do pânico ou algo nesse sentido. Então, isso, galera, é muito complicado, tá? E a gente precisa trabalhar a decisão do que você vai fazer com a sua vida. É uma decisão sua, é um processo de tomada de decisão, né? Tomada de decisão que consta principalmente, primeiro, entender o problema, conhecer o problema, analisar o problema, conhecer de fato profundamente o problema. Existe
a depressão, aliás, a ansiedade, que faz parte da nossa vida e que faz parte da força motriz, da força motora que nos mantém vivo, em pé todos os dias. Nós precisamos de um pouco de ansiedade para viver, do mesmo jeito que nós precisamos de um pouco de ambição para viver, porque senão a gente vai ficar sempre em casa, dentro da caverna, como o homem da caverna, tá? Agora, quando é que a depressão, ela passa de algo normal, de algo esperado, para algo totalmente doentio, patológico, quando ela começa a atrapalhar, galera, a sua vida diária, quando ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, tá? A ansiedade é diferente da depressão, porque o depressivo, né, o ansioso, ele tem momentos de ansiedade, momentos em que ele fica mal e etc e tal, que acaba na verdade oscilando com momentos de normalidade, com momentos, enfim, normalidade com ansiedade, e a coisa vai se misturando. Já o depressivo não. Eu vou deixar essa luz desligada porque eu já entojei dessa luz já. Já o depressivo não, galera. O depressivo, ele é depressivo, sempre depressivo, infelizmente, né? Então, isso é importante. Mas, tomada de decisão. Eu já vou falar sobre o que o Jefão está falando ali, Jefão. Tomada de decisão. Conhecer o problema, analisar o problema, observar e levantar as formas de solucionar o problema, né? Escolher a melhor forma, implementar essa fórmula e avaliar. Isso aí é o processo de tomada de decisão. Mas, professor, eu acredito que ansiedade e depressão é algo que não tem cura, é algo que... Gente, nem tudo que não tenha cura não tem controle. Diabetes tipo 2, tá? Não tem cura. É uma doença crônico-degenerativa, hipertensão arterial, não tem cura. HIV positivo, não tem cura, mas tem controle. É algo que você consegue controlar, você consegue viver apesar daquilo. Por exemplo, eu consegui vencer a depressão aí, galera, já fazem 5 anos aproximadamente, e graças a Deus, de 5 anos para cá, eu tenho meus momentos, tem dia que de repente mais tristão, mais preocupadão, tem dia que a cabeça me dá aquela sensação, eu tinha durante a depressão uma sensação de cabeça vazia, né, que era difícil de lidar. De vez em quando isso dá, só que 95% do meu tempo, hoje eu tô bem, tô joia, tô ligado, tô para cima. Então é uma questão de escolha. Quantas vezes que mesmo naqueles momentos de depressão, eu escolhi aquele dia não estar depressivo. Era difícil? Era difícil. Cara, eu fazia polichinelo do lado da minha cama. Para quê? Para tentar liberar um pouco de endorfina, liberar um pouco de neurotransmissor, para tentar ligar, para tentar me liberar adrenalina, mas aquilo era quase a morte, ter a iniciativa, a coragem de fazer aquilo, e muitas vezes não funcionava, mas muitas vezes, cara, eu ligava a cabeça, eu ia trabalhar, eu conseguia produzir aquele dia, isso era raro, mas existia. Então, nós temos que pensar dessa forma. O Jefferson disse, às vezes eu não sei me comportar quando tenho um paciente com crise de ansiedade ou depressivo, né? Eu prefiro ficar mais na minha. Isso é muito importante, Jefão. Até porque é o seguinte, todo mundo já experimentou ansiedade em algum momento da vida, tá? Mas depressão não. Eu não posso dizer que a tristeza do término de um relacionamento é o equivalente a uma depressão. Jamais. Eu digo o seguinte, galera, só sente o que a depressão... só sente como
a faca da depressão é afiada quem tomou a facada. Ou seja, eu costumo brincar, né? Vocês já devem ter ouvido, depressão é igual hemorroida. Você só vai saber quanto hemorroida dói quando for no teu toba. Enquanto for no toba dos outros, você não tem condição, você não vai saber. Entenda, isso é muito importante. Então, galerinha, esse comportamento que você fala, Jefferson, é um comportamento aceitável e que eu aconselho que seja assim mesmo. Não tente ser tão legal, não tente gerar iniciativa naquele paciente, querendo tirar ele do leito, querendo levar ele para... Não, cara, não faça isso não, porque, sinceramente, isso vai ser pior, vai gerar no paciente mais sofrimento ainda. Respeite o momento, o tempo do paciente. Isso é muito importante. Então, Jefferson, você está de parabéns mais uma vez aí, meu irmão, tá? E essa ação sua, Jefferson, olha a questão de inteligência aqui, ó. Deixar o paciente no canto dele lá, naquele momento, é o seu jeito de ser empático. Olha que legal isso. Às vezes, nós precisamos deixar o paciente quietinho no lugar dele, tá? Como exercício da nossa empatia para com ele, tá? Então, isso daí é realmente dessa forma. Galerinha, por hoje é isso. Vamos trabalhar isso só e a gente vai falando mais sobre depressão. Eu vou explicando mais algumas coisas. Hoje é a nossa primeira live nesse horário. Estamos tentando achar o formato ideal, o horário ideal. Gostaria muito do comentário de vocês sobre isso. E amanhã tem mais, tá? Amanhã nós iremos repetir o horário de hoje, tá? Em torno aí, vai começar 15:45 da tarde, tá? E eu aguardo todos vocês aí, só que amanhã com um tema diferente. Qual que é o tema de amanhã, galera? Amanhã é de enfermagem. Amanhã nós vamos fazer uma live sobre o ProScience enfermagem. Então nós vamos falar sobre... já tem o... Tamponamento cardíaco. Amanhã é à noite, né? 20 horas. Então esquece, amanhã é às 20 horas e é uma aula, na verdade, amanhã sobre tamponamento cardíaco. Vai estar imperdível. Amanhã o trem arrebenta. Vamos falar sobre a tríade de Bach. Tríade de Bach. Uma aula, no caso amanhã uma live, uma aula mais técnica, mais científica. Convidem aí os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, todos aí para a gente discutir sobre tamponamento cardíaco, o que gera muita morte aí nos traumas de tórax. Beleza pura? Forte abraço, galera. Eu aguardo vocês amanhã. Muito obrigado aí pela presença de quem participou. Até mais. Fiquem com Deus. Vamos acabar com tudo.